Tá aí, chegamos ao... É ele, Arthur Lira. Então, o Metrópolis soltou esse vídeo, um trecho do depoimento do Pedro Magno Salomão, que é o homem da mala, né? É quem operava esse esquema dos kits robótica em Brasília e depois em Maceió também, e ele contando que quem montou o esquema de lavagem de dinheiro foi o Luciano Cavalcante, aquele de camiseta branca, braço direito do Lira, claro que agora já não é mais assessor, né? Depois que a coisa toda foi descoberta, deixou de ser assessor, andava de jatinho para lá e para cá com o Lira, era o presidente do União Brasil, lá em Alagoas, cama e mesa com o Lira. Então, ele contou tudo no depoimento e disse que quem montou o esquema foi ele. Eu ficava com o cliente, recebia aquele recurso, fazia alguns pagamentos a pedido dele, e quando ele queria o valor em espécie, ele me pedia, e eu provisionava no banco. Eu fui a Maceió na vida nessa vez, eu aproveitei que ele ia passear em Maceió, né? Fiquei num hotel com a minha esposa. O senhor foi com sua esposa? Fui porque a gente foi para passear. Ele estava com o recurso dele comigo e me pediu para ir entregar lá. O Maceió foi sacado lá ou aqui? Lá. Foi sacado lá? Normal, na agência. Você sabe dizer qual foi a agência? Qual a bandeira do banco? Qual banco? Itaú, exatamente isso. Ele estava com recurso. Isso, ele era um centro de recurso de serviço dele, ele me emprestou o carro dele. Eu alugo o carro quando viajo e ele insistiu. Cara. Qual era o carro dele? Uma Hilux. Lembra da cor? A Hilux preta, emprestou a Hilux preta, essa Hilux preta ficou famosa. Pois é. Então, apareceram novas, mais indicações. Lembram-se da outra lista que tinha aparecido lá em junho? Na lista aparecia, né, que estava o total ali, está marcando um total de 420 mil, mas a lista completa lá de junho dava 496 mil. Então, vocês estão vendo lá, tem Arthur. Nesta nova lista que apareceu agora, não é só Arthur, não. Agora está Arthur Lira. Está o nome completo do Arthur Lira na lista dos pagamentos. Nos pagamentos. O Fábio Potter. Mauro, não foi ele que apareceu num carro? Vou mostrar aqui. Num beco não, numa garagem. Trocando pacote com uma pessoa que estava em outro veículo. É isso mesmo, com o motorista do Luciano Cavalcante. Vamos mostrar aqui. Então, tá aí. A Hilux aí, não é a Hilux. Estamos atrás dessa Hilux aí para botar uma foto da Hilux. A Hilux, inclusive, nem é do Luciano Cavalcante, é de outro cara do esquema. Essa é a turma, a quadrilha lá de Arthur Lira. O Edmundo Catunda é o dono da empresa Megalic, que tem contrato de 50, recebeu em 2021, só em 2021, 54 milhões de orçamento secreto. Só que o orçamento era secreto lá em 2021, não dá para saber se... será que alguém adivinha as iniciais de quem endereçou o dinheiro do orçamento secreto para tal Megalic? Eu acho que começa com AL, viu? A no primeiro nome, L no segundo. Outro cara, esse é um personagem, é o dono do carro da Hilux, Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior. É policial, mas é um policial multimilionário. Ainda está na polícia lá no Rio, Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior. Aí o Luciano Cavalcante e a companheira dele, é uma esposa dele, Gláucia Cavalcante. Esse é um dos núcleos do esquema de Luciano Cavalcante. Então, vocês estão vendo aí o Edmundo Catunda abraçado com o Arthur Catunda, que é o filho dele, que é vereador lá em Maceió. Vocês estão vendo ali os dois juntos na última campanha eleitoral. Então, aí está aí a família que cuida de kit robótica unida, permanece unida. Está aí o Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior, como se diz. Não tem foto dele. Olha, vasculhei a internet, não aparece foto nenhuma. A única imagem que tem é ele nesta foto aí da carteira funcional dele como agente policial, mas com tarja, né? Com tarja na cabeça. É na casa dele que a Polícia Federal encontrou os 4 milhões de reais.
É dele a Hilux. É dele a Hilux. Este policial, ele é um policial multimilionário. Estimado o patrimônio dele em mais de 1 bilhão. Não se sabe se esse patrimônio efetivamente é todo dele. Ele não é só policial, não. Ele ganha 10 mil reais lá como policial. Mas é um negócio... Só uma das empresas dele, a Reluzir Serviços Terceirizados, teve um contrato de 1 milhão em 2020 para contratação, para terceirização, né? Contratação de porteiros e recepcionistas para a superintendência da CBTU em Alagoas. Quem é que assinou o contrato? Quem é que assinou o contrato? O superintendente da CBTU em Alagoas, Carlos Jorge Ferreira Cavalcante. Não é coincidência, não. Ele é irmão do Luciano Cavalcante. Esta é apenas uma das empresas dele. Esse policial é um personagem chave. Ele tem um patrimônio de cerca estimado em mais de 1 bilhão. E a soma dos contratos dele com diferentes governos ao longo aí dos últimos 15 anos chega a este valor. 1 bilhão de reais. Entre as propriedades dele está uma fazenda de 1 milhão de metros quadrados que ele adquiriu da Monsanto e uma mansão numa praia que foi adquirida por valor bem abaixo do mercado, porque ela antes era de gente ligada ao PCC e foi apreendida e leiloada. Tudo gente boa. E aí tem o casal Luciano Cavalcante e Gláucia Cavalcante. Essa que está ao lado do Luciano Cavalcante não é a Gláucia, não achei foto dela, não. Mas é deixa eu achar o nome dela aqui. É a Maria Luísa Cavalcante, de apenas 25 anos de idade, filha do Luciano Cavalcante. Gente que manda bem nos negócios, viu, Rebeca? Manda bem nos negócios. Ela, com apenas 25 anos, é sócia com Arthur Lira Filho, da Omni, uma empresa que faz intermediação. Eles não fazem campanha publicitária, nada, eles fazem só intermediação entre os órgãos do governo e as agências de publicidade. Eles ficam ali no meio e receberam só em 2022 movimentaram só em 2022 34 milhões. Só em 2022, 34 milhões. Ela está aí, sócios. Então, Lira e Cavalcante. Com certeza, com muito esforço, né, Mauro? Com muito estudo, conseguiu galgar esse cargo tão importante, ganhar um salário tão bom como esse, né? As evidências são muito... Porque, gente... vamos falar do Lula depois sobre isso. Mas está aqui, ó. Foto. Está aí o Pedro, que é aquele que a gente viu de ponto, o Pedro Salomão, andando na garagem. Olha lá, olha a sacolinha na mão dele. Andando na garagem de um prédio aqui de Brasília, ao lado do Wanderson Josino de Jesus, que é quem? É o motorista do Luciano Cavalcante. Numa batida que a polícia fez na casa do Wanderson, em junho, ela encontrou 150 mil na casa, mais 40 mil no porta-luva, mais 110 mil numa mochila no porta-mala do carro, que é o carro do Luciano, né? Não é o carro do Wanderson, ele é só o motorista. E ele falou, tudo do Luciano Cavalcante. Você tem carro, Rebeca? Você tem um carro? Não, não tenho. Tá. Quando você tiver carro, vê se você... Como é que faz para colocar 40 mil no porta-luva do carro, viu? Vou tentar. É um escândalo. É uma atrás da outra. É impressionante. Tá aí. Esta é a foto do homem da mala, o Pedro Magno Salomão, agora lá em Maceió. Lembra que ele fala que foi para Maceió de férias e aí foi fazer negocinho com o Luciano Cavalcante em Maceió? Olha lá, ó, mala. Esse prédio, o que tinha nesse prédio? Um escritório do Luciano Cavalcante e a sede. Esse prédio foi a sede do União Brasil em Alagoas. Sede do União Brasil em Alagoas. É demais, é verdadeiramente demais, mas aí ontem, enquanto era revelado esse depoimento, praticamente algumas horas depois de revelado esse depoimento do Pedro Magno Salomão, o Gilmar Mendes simplesmente com uma canetada anulou. O Iano está dizendo, Rebeca, pede 40 mil para o Mauro fazer o teste. Iano, é difícil aqui.
Se você Eu ia puder falar, Mauro, então você emprestar, me empresta. se puder arrumar, arruma 80, então. Eu também não tenho carro, mas aí arruma 80, aí quando a gente tiver carro, cada um põe 40, faz o teste dos 40 mil no porta-luva, impressionante. Então, olha só, estava marcado para hoje um julgamento virtual no STF para começar exatamente a analisar o parecer da Lindora, que acolheu a tese da defesa do Arthur Lira para anular a ação. O Gilmar Mendes não esperou. Não vai ter mais a sessão virtual. Ele já saiu na frente e ontem simplesmente deu uma decisão de mérito e acabou, liquidou. Não tem mais, não tem processo em relação aos ataques de Lira à ex-mulher dele, não tem processo em relação aos 100 mil encontrados com o assessor dele anos atrás no aeroporto para a recondução do então presidente da CBTU, onde o esquema de Lira é muito poderoso, e agora não tem mais apuração nenhuma em relação ao kit robótica. Então, a Lindora deu um parecer, dizendo não pode investigar o Lira porque a investigação começou lá na primeira instância e não podia porque ele é deputado. Mas, como eu já expliquei aqui, a história não é bem essa. A história não é bem essa. A defesa do Lira defendeu isso. O Supremo, o inquérito não poderia ter tramitado porque tinha como objetivo investigar o Arthur Lira, o que é uma mentira, não tinha esse objetivo. A Polícia Federal estava investigando um esquema de corrupção lá no Amazonas. A Polícia Federal não investigou o Lira enquanto o inquérito estava na primeira instância. A Polícia Federal só começou a investigar em primeira instância quando o caso foi enviado ao STF em junho. Aí, por quê? Porque ela estava investigando e, de repente, aparecem as anotações com o nome dele, do Arthur Lira. Aí ela remete para o Supremo. E aí ela começa a investigar. Mas acabou, né? Mas acabou. A manifestação da PGR é totalmente a favor do Lira. A Lindora já tinha se manifestado a favor do Lira em diversas outras investigações em tramitação no STF. Então, é a parceria Lindora-Gilmar. Eles que se contrapõem às vezes em relação aos fascistas, em relação aos chamados liberais ao centrão, não tem contraposição nenhuma, tá aí o Lira todo feliz porque engavetou. Aí, Lira e Gilmar. É isso. O Lira substitui nas relações de Gilmar aquilo que no passado foi o PSDB. Né? No passado era o PSDB, é famosa a foto dele rindo, né, num restaurante com José Serra, com a cúpula do PSDB. É a nova articulação dele. Aí, ao mesmo tempo, ontem o Gilmar votou para receber a denúncia e transformar Carla Zambelli em ré. Então, para os fascistas, a lei. Para os amigos, para os liberais, Gilmar Mendes segura, mata no peito e segura todo. Então, ontem a Carla Zambelli começou a votação, também plenário virtual do STF, para transformar Carla Zambelli em ré por causa daquele episódio da perseguição ao jornalista negro em São Paulo no dia do segundo turno.